Olá, bom dia, tudo certo? Boa tarde, boa noite para você aí, né? Não sei que horas que você vai permitir que eu esteja aí com você, né? Não sei que horas você vai permitir me ouvir. Então, olá para você que está aí do outro lado do vídeo. Meu nome é Liz Conde e nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. Falamos aqui sobre medicina quântica, terapias holísticas, exercícios, sugestões e novos hábitos. O convite para novos hábitos, né? Para que a gente encontre a tranquilidade tão desejada. Saúde, liberdade, felicidade. Inicia com novos hábitos. Muito bem, eu estou muito feliz, emocionada com o nosso curso. Tem vindo conteúdos maravilhosos, como eu já falei para vocês. Tanto o canal aqui da MEC Terapias, como o curso que a gente está fazendo do Despertar do Eu Sou, do Intensivo Quântico, totalmente intuitivo. Então, eu recebo algumas sugestões, vamos dizer assim, né? Alguns tópicos. E aí vou buscando. E a coisa vai batendo na minha porta. É impressionante. Eu tô super animada, assim, impressionada. É muito legal. Porque eu já tenho uma empresa administrativa, de assessoria, né, administrativa, desde 2013. E eu já tinha um curso de treinamento, chama Movimento de Evolução Corporativo. Então, né, um curso de cooperação. Então, eu dou treinamento em empresas para os colaboradores, mas assim, mostrando a eles a mudança do olhar. Ele não é um empregado, né? Ele está fazendo uma troca. Então, é uma troca do tempo dele, da força dele, do conhecimento dele, em troca de um valor, né? De uma remuneração. Então eu já tinha, né? Já tenho esse curso, mas esse que nós estamos fazendo agora do intensivo quântico, gente, não tem nada a ver, é impressionante, eu estou emocionada. Mas vamos lá. Se eu for falar aqui, vou passar o dia falando, né? Hoje nós vamos falar sobre a pedra preciosa. O ser humano potencial latente. Então, você já ouviu falar? Tá lá escrito na Bíblia, né? Pedra preciosa, precisa de lapidação, né? E tiriri, tiriri, certo? Muito bem. Então, hoje eu vim trazer um bate-papo referente a isso para vocês. Então, o nosso convite aqui no canal é mudança de hábito, né? Você sair do caminho do vitimismo e vir para o caminho do aprendizado. Parar de sofrer, certo? Receber os seus desafios nos seus caminhos, na sua jornada, como um aprendizado. Mesma coisa quando você está numa escola. Você só passa de uma série para outra com aprendizado. Disciplina, determinação, perseverança. Estudar, repetir, criar o hábito, aprender, e aí você passa de um ano para o outro, de uma sala para outra. O nosso emocional, o nosso ser, não tem diferença nenhuma. Só que, o que acontece? Nós estamos falando de nós. Né? Esse é o diferencial. Que hoje, nos últimos anos, é moda, vamos dizer assim, falar da gente, se interiorizar, o despertar, que faz toda a diferença hoje, né?
a evolução espiritual. Aí quando você faz a evolução espiritual, quando você se interioriza, quando você se desperta, quando você conheças a tua verdade, ela te libertará. Então quando você se conhece, o externo é consequência, que já é, né? Porque tudo que acontece do lado de fora, ele iniciou do lado de dentro. A gente já falou sobre isso. Só que agora com consciência. É o tal do semear também, certo? Então, vamos semear com consciência. Por quê? Porque a semeadura é opcional. Então, vamos ter consciência. Vamos respirar fundo, fazer a respiração consciente, tranquilizar e semear. Colheitas padrão A. Muito bem. Então, o ser humano é uma pedra preciosa a ser limpa e lapidada. Um farol sujo a libertar a luz, uma usina energética a ser ativada. Então, veja bem, uma pedra preciosa a ser limpa e lapidada. Uma pedra bruta. E aí, conforme você vai tirando as sujeiras, as poeirinhas, vai como é que fala? Lixando, né? Arrumando aqui, arrumando ali, tirando uma ponta, tirando outra, né? Se torna uma pedra preciosa, que tem um valor absurdo. Somos nós. Ó. William James, no século XIX, já afirmava: o ser humano utiliza somente 10% de sua potencialidade. O ser humano é um potencial latente. Então, isso já foi dito no século XIX. Então, a gente já falou aqui também sobre a questão da energia, que é um movimento, né? Que a gente até falou sobre as ondas de arrasto. E aí, essa questão dos 10% de potencial. Então, o ser humano, ele, como uma pedra bruta, é visto pelo lado de fora. Então, ele olha igual aquela história da venda da pedra, né? Que o pai estava explicando para o filho a questão do valor, de valores. Certo? Então, o filho veio perguntar para o pai a questão dos valores, né? Que valor que ele tinha. Então, o pai pegou uma pedra preciosa, deu na mão do menino e pediu para que ele fosse na feira e fosse vender. Certo? Mas o valor mínimo era R$2. Então, o menino foi na feira com a pedra e alguém veio perguntar: qual o valor? Ele falou R$2. Aí falou: eu compro. Mas o pai disse: você diz o valor, mas você não vende, você volta. Tá bom. Aí o menino chegou em casa e falou: olha, eu consegui um comprador por R$2. Aí o pai falou assim pro menino: então agora você vai lá no museu. Não, você vai lá no relojoeiro e oferece a pedra, mas não dá o valor. Aí o menino foi lá com a mesma pedra e o relojoeiro ofereceu R$200 para o menino. Ele veio todo feliz em casa, né? Olha, pai, o relojoeiro me ofereceu R$200. Aí o pai falou: nossa, que diferença, né? Agora você vai no museu. Vai lá no museu e oferece a pedra. E aí ele foi. Chegou lá no museu, né? E ofereceu a pedra. E a pessoa responsável pelas obras de arte ofereceu R$2 milhões pela pedra.
E o menino voltou para casa impressionado. E aí o pai disse para ele a diferença. Qual é a diferença? A diferença é você mostrar o valor no lugar correto. Então você tem que mostrar o seu valor no lugar que te dão valor. Não adianta você ter um potencial enorme e oferecer num lugar onde a pessoa não precisa e não consegue enxergar o seu valor. Por quê? Porque ela não está precisando daquela habilidade. Lembra? Habilidades especiais. Dons, talentos. Aí, William James, falou que o ser humano é um potencial latente. Aí, eu fui procurar no dicionário o que é latente. Então, no dicionário, você inclusive pode confirmar aí, está escrito assim: latente, não aparente, não manifesto, oculto, encoberto. Ó. 2. Latente. Esse eu achei impressionante. Que existe em forma adormecida. Existe em forma adormecida. Ou reprimida. Subentendido, disfarçado. Quem é? O nosso ser divino. Ele existe em forma adormecida, encoberto, reprimido, preso. 3. Que está presente, mas invisível e inativo. Entretanto, de visibilizar-se e ativar-se o potencial. Fala sério, gente. Que está presente, mas invisível aos olhos humanos. Inativo, porque só olhamos para o externo. Entretanto, mas de visibilizar-se e ativar-se o potencial. Despertar, interiorizar. Tá lá no dicionário. Fala sério. Aí, tem aqui, ó. O homem, o ser humano, ele foi confundido no desenvolvimento do ser humano. Ele foi confundido entre pedregulhos e outros seres do universo. Já foi confundido com os animais irracionais e feito escravo. Você pode pesquisar a história da humanidade. Com preço avaliado por força muscular, que eram os escravos que eram vendidos, olhavam até os dentes. O ser humano foi comparado às máquinas no seu desempenho de produção industrial e, como tal, foi tratado e assim pago o seu trabalho. Funcionário, não é? Hoje, compara-se o ser humano aos computadores, ou, mais elegantemente, aos robôs. Então, assim, estamos automatizados, robotizados. E aí, você quer se libertar? A pedra preciosa pode ser confundida com outras pedras comuns, mas guarda em seu interior a perfeição que a fará uma joia, se limpa e lapidada. O ser humano pode ser confundido com outros seres, mas guarda em seu interior a perfeição esplêndida que busca desabrochar. O farol
para iluminar a noite escura. Adorei, gente. Assim, podemos comparativamente, afirmar que o ser humano está em evolução permanente. E ó, abra os seus ouvidos. Nasceu para crescer e ser feliz. Acho lindo essas coisas, gente. Um longo processo de evolução onde se faz presente o ensaio e repetições da cabeçada ao aprendizado. Então, como eu costumo dizer, não existe certo e errado. Então, estamos aqui para darmos cabeçadas e repetir até chegar no aprendizado. Mas nada de lamentações, nada de sofrimento, nada de culpa. Ai, sou pecador, sou culpado, minha culpa, minha máxima culpa. Não existe mais isso, é passado, acabou. Existem escolhas. Então, vamos iniciar a limpeza dessa pedra. Vamos encontrar a preciosidade dessa alma. Você pode vencer. Você é perfeito e poderoso. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje estou convidando você para ir lá no espelho. Eu sei que tem pessoas que já conhecem esse exercício do espelho, mas eu também sei que não é feito diariamente. Por quê? Porque existe a necessidade da perseverança. Por quê? Porque é um hábito que não nos foi ensinado. E você pode perceber que tudo que você aprendeu a fazer, você teve que repetir diariamente. Um dia sim, o outro também. Tudo. Desde andar, desde abrir os olhos, desde pensar, desde brincar, desde comer, desde dirigir, desde aprender tabuada, aprender a ler e escrever. Precisou de muita repetição, dedicação. O despertar também é necessário repetição, determinação, vontade. E o que você vai receber? A liberdade. Você vai conhecer o mundo do extraordinário. Então, faça o exercício do espelho. Quem ainda não conhece, então vamos lá. Primeiro, você faz o exercício da respiração consciente. Por que consciente? Porque a gente respira automaticamente. Como a gente semeia automaticamente. Então, quando você traz a sua presença para o seu respirar, você está trazendo a sua vida, a sua presença para a sua vida. Você está conectando com o seu ser verdadeiro. Porque quando você presta atenção, como é que é a respiração consciente? A gente não vai fazer assim, ó, né? A gente enche a barriga e o pulmão e solta pelo nariz. E sente a coceguinha no bigode. Essa é trazer a sua presença para a sua vida, que é o respirar. A sua mente limpa. E aí, você encontra tranquilidade, serenidade, chega lá no espelho, agradece, diz que se ama e começa a perguntar:
O que te incomoda? O que te faz feliz? O que eu posso melhorar? Agradeça as suas células. Converse com o seu eu verdadeiro, divino e perfeito. Não tenha competição com o seu inconsciente. Seja parceiro. Então, o que eu posso melhorar? Qual é a sua responsabilidade nessa máquina aqui maravilhosa? O equilíbrio do seu estado emocional. O que você agrega? Medo? Insegurança? Culpa? Felicidade? Esperança? Fé? Eu sou um ser perfeito, saudável, divino, maravilhoso, filha de Deus, tenho uma vida de abundância, sou um ser de luz. Sou capaz de fazer qualquer coisa para o meu bem-estar e o bem-estar de todos. Eu sou e você é também. Beijo enorme no coração de todos vocês. Vou ficando por aqui hoje. O meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Deus abençoe e até amanhã.